Antes de começar esse vídeo, quero deixar uma coisa bem clara. Eu sou crente. Por quê? Porque eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Jesus Cristo é meu único. Não tem Moisés, não tem Rei Davi, não tem Salomão, não tem nem ninguém mais da Bíblia. É só Jesus Cristo que é meu único Senhor e Salvador. Por isso eu sou crente, porque eu fiz o discipulado na igreja evangélica e fui batizado, e no batismo eu aceitei Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Certo? Deixar isso bem claro antes de falar qualquer coisa, porque eu vou mostrar umas verdades aqui, e é importante, todo crente que crê em Jesus Cristo, tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, entenda uma coisa: ser crente é uma coisa, ser estúpido é outra coisa diferente. E na verdade, quem realmente é crente e acredita que Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, não pode ser estúpido. Não pode, porque tem que entender que Deus nos deu o livre-arbítrio e nos deu a inteligência. Para quê? Para a gente usar a nossa inteligência. Então, deixando bem claro, eu sou crente, não sou estúpido. E há uma diferença entre crente e estúpido, que qualquer pessoa que utilize o seu livre-arbítrio e utilize a sua inteligência pode identificar a diferença entre crente em Senhor Jesus Cristo e estúpido. São duas coisas bem diferentes e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Beleza? Agora deixa eu falar sobre uma coisa muito importante que todo brasileiro deveria saber. Isso seria necessário que todos os brasileiros soubessem, para que os brasileiros pudessem lutar por um país melhor. Sem saber disso, não tem como lutar ou esperar nada. O Brasil não vai melhorar enquanto os brasileiros não souberem disso. A Câmara dos Deputados Federais no Brasil, ela é composta 26% pela bancada evangélica. 26% dos deputados são pastores ou pessoas ligadas às igrejas evangélicas. Então, 26% dos deputados são da bancada evangélica. Mais 20% dos deputados são ligados ao agronegócio, são grandes fazendeiros, herdeiros de grandes latifúndios. Maioria herdeiro, que nunca trabalhou na vida, que ganhou grandes porções de terra e virou deputado para defender seus interesses. Então, 26% é bancada evangélica, 20% bancada do agronegócio. 46%, gente. É quase a metade dos deputados, praticamente. Aí a gente tem mais 15% da bancada da bala. O que é a bancada da bala? Aqueles sargentos, aqueles coronel, aqueles militares, aqueles policial. Mais 15% dos deputados é a bancada da bala. E mais 12% bancada empresarial. Dos empresários, filho de empresário, filho de grande magnata, que tem grandes empresas, grandes comércios. Mais 12% dos deputados é da bancada empresarial, fazendo um total de 76% dos deputados. O resto é petista, feminista e outras coisas. Mas o mais importante é bancada evangélica, 26%, bancada do agro, mais 20%, bancada da bala, mais 15%, a bancada dos grandes empresários, mais 12%, fazendo um total de 76% dos deputados, que aprovam o que eles quiserem, quando eles quiserem, e esses caras fazem o que eles quiserem. 76% dos deputados faz parte desse balaio ligado. Bancada evangélica, bancada do agro, bancada da bala e bancada dos grandes empresários. Você sabia disso? Que 76% da Câmara dos Deputados é composto por essas bancadas? Agora se liga no detalhe, com toda essa quantia de deputado bolsonarista. O pessoal do agro é tudo bolsonarista, os evangélicos são bolsonaristas. A bancada da bala é bolsonarista, o pessoal do empresarial é bolsonarista, 76%. É quase 80% dos deputados são tudo bolsonaristas. A hora que botar para aprovar a anistia, vai ser aprovado com o pé nas costas. Com certeza absoluta, não tem nem sombra de dúvida, não tem nem que negociar nada. Porque 76% dos deputados são bolsonaristas. São do agro, são do evangélico, são da bala e são empresarial, certo? Isso aí a gente sabe. Agora o que acontece? O Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, está cumprindo um acordo, um combinado e um conchavo aí que ele fez com o Lula.
E o Hugo Mota não vai colocar, diz que não tem como e que não é hora de votar e que ele não vai colocar para os deputados votar a anistia agora. Por quê? Porque diz que tem coisa mais importante para ser votado. E os deputados no Brasil, sob a liderança de um deputado chamado Sóstenes Cavalcante, que é um pastor da igreja do pastor Silas Malafaia. Esse Sóstenes Cavalcante é deputado porque o Silas Malafaia falou para as ovelhas dele votar no Sóstenes Cavalcante para ser deputado. Então esse Sóstenes Cavalcante é um líder da bancada evangélica e é ele que está na liderança do atrapalho, da obstrução dos trabalhos da Câmara Federal. Então é o Sóstenes Cavalcante que está liderando esses 76% dos deputados para obstruir os trabalhos na Câmara dos Deputados. Então os deputados não vão fazer nada, não vão trabalhar nada, não vão aprovar nada enquanto o Hugo Mota não colocar a anistia em pauta para eles aprovarem. E essa é a notícia que você está vendo no jornal, de várias outras maneiras diferentes, para fazer você não entender o que está acontecendo. Espera aí, gente, mas para entender o que está acontecendo, tem que conhecer a história e tem que conhecer os caras. Sem conhecer os caras e conhecer a história, você não vai realmente entender. Primeiro, quem que é esse Sóstenes Cavalcante? Esse cara aí era pastor da igreja do pastor Silas Malafaia, foi eleito em 2014. Então o que acontece? No histórico, na história desse Sóstenes, o Sóstenes votou a favor do impeachment da Dilma, o Sóstenes votou a favor de entregar o pré-sal para os estrangeiros, inclusive o Sóstenes foi a favor de tirar... Você lembra que tinha uma lei que a Dilma tinha aprovado, que os royalties, o dinheiro do pré-sal, que ia ser feito dos campos do pré-sal, 75% dos royalties ia para a educação e 25% para a saúde? Então, o Sóstenes votou a favor de tirar esses royalties aí e deixar os amigos lá do Temer que ganharam a tecnologia da Petrobras de tirar o petróleo do pré-sal e o pré-sal para os amigos do Temer. Então ele votou a favor de tirar o dinheiro que é para a saúde e para a educação, ele votou a favor da reforma trabalhista, facilitando a precarização do trabalho, dificultando que o brasileiro consiga um emprego de carteira registrada. Ele votou contra o povo e votou a favor do Temer na reforma trabalhista, para dificultar a vida do povo pobre mesmo, para dificultar os coitadinhos. Votou a favor da reforma da Previdência, aumentando em 10 anos o tempo de contribuição que o trabalhador precisa contribuir com a Previdência. Antes era 30 anos, depois da reforma trabalhista, da reforma da Previdência que acabou sendo concluída no governo do Bolsonaro. Agora precisa contribuir por 40 anos. Muita gente não vai se aposentar. Muito evangélico, muito crente não vai conseguir se aposentar. Por quê? Porque o Sóstenes Cavalcante votou a favor da reforma da Previdência. Então, o que acontece? Esse Sóstenes Cavalcante sempre votou contra o povo evangélico, sempre votou contra o povo pobre que trabalha. E por isso que eu falo que ser crente é uma coisa e ser estúpido é outra coisa. Uma coisa é você ser crente e você ir na igreja evangélica, outra coisa é você ir na igreja evangélica e votar nesse tipo de bandido e pensar que esse cara está representando você. Isso aí, sinceramente, a pessoa tem que ser muito estúpida para acreditar que o Sóstenes Cavalcante, por exemplo, ou qualquer um da bancada evangélica, que todos votam junto e em peso contra o povo brasileiro, votaram, aprovaram a reforma trabalhista, aprovaram a reforma da Previdência. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo que uma coisa é ser crente, outra coisa é ser estúpido. A gente precisa enxergar que esses caras não estão representando o povo evangélico e que esses caras não têm nada a ver com Jesus Cristo. Porque se tivesse a ver com Jesus Cristo, esses caras iam estar defendendo os interesses do povo junto com o governo. E está fazendo o governo servir o povo. Mas não é isso que faz. Tanto que quando foi para aprovar a PEC do veneno, Sóstenes Cavalcante não só votou a favor da PEC do veneno, de botar veneno que é proibido no mundo inteiro na comida do povo brasileiro, mas também fez campanha junto com o pessoal do agro. Então, o Sóstenes Cavalcante é um cara que só prejudica o povo brasileiro, principalmente os evangélicos. Por quê? Porque os evangélicos são os pobres, que comem a comida envenenada, que agora não conseguem ter carteira de trabalho registrada, que vão ter que trabalhar 10 anos a mais para conseguir se aposentar, que a maioria não vai se aposentar. Por quê? Porque o Sóstenes Cavalcante, junto com a bancada evangélica, ferrou com os evangélicos. E é só um estúpido para não enxergar isso. Então por isso que eu falo, crente é uma coisa, estúpido é outra coisa. Agora nós vamos entender o que está acontecendo. Não tem como não entender. Acontece o seguinte, em novembro do ano passado, o Lula e o Haddad apresentaram um pacote de ajustes fiscais para os deputados aprovarem. Em novembro do ano passado, era para estar valendo esse ano. Mas em novembro do ano passado, o Lula e o Haddad apresentaram para os deputados
um pacote de ajustes fiscais que previa isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês. Você deve estar sabendo disso aí. Foi muito bem divulgado, foi muito bem espalhado essa notícia. E para compensar esse furo, que o governo vai abrir mão dessa arrecadação, o governo, daí o Lula e o Haddad propuseram para os deputados para cobrar imposto de renda sobre lucros e dividendos, que o Brasil é o único país do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos, de pessoas que ganham acima de R$ 50.000 por mês, ou 600 mil por ano. Então o Lula e o Haddad estão querendo abrir mão do imposto de renda de quem ganha até 5 mil e cobrar imposto de renda de quem ganha acima de 50 mil de lucros e de dividendos, certo? Isso foi proposto em novembro do ano passado. Aí o Sóstenes Cavalcante, com os outros deputados lá, da bancada da bala, com a bancada da Bíblia, com a bancada evangélica e coisa e tal, falaram que não ia dar tempo antes do recesso, cozinharam o galho, não deu tempo e não provaram esse negócio ano passado. Ficou para esse ano. Aí os deputados de janeiro inteiro de férias, fevereiro, depois do carnaval, passou o carnaval, aí tinha eleição para presidente da Câmara, dos deputados e presidente do Senado. Aí ficaram envolvidos naquela bola, aquilo ali, e aí passou fevereiro, passou março, passou abril, e daí já veio o negócio da anistia, os caras falando de anistia, e até agora não aprovaram a isenção fiscal de quem ganha até R$ 5.000 por mês e principalmente cobrar imposto de renda de lucros e dividendos de milionários que ganham acima de 50 mil por mês. Isso é importante, isso é necessário fazer, isso que é a desculpa desse negócio da anistia. É por isso que estão fazendo agora uma obstrução dos trabalhos da Câmara. Por quê? Porque os deputados não vão aprovar imposto de renda sobre lucros e dividendos para fuleiros brasileiros sem vergonha que recebem acima de R$ 50.000 por mês. Por quê? Porque os deputados da bancada evangélica, os deputados da bancada empresarial, os deputados da bancada da bala, os deputados da bancada do agro, recebem mais de R$ 50.000 por mês. Por que eles vão colocar imposto para eles pagar? E como desculpa agora tem esse negócio de anistia. Tem essa bosta do Bolsonaro, tem agora tarifaço do Trump, tem um monte de merda que se fala ao redor e se fala de um monte de outras coisas, mas não se fala da cobrança de impostos sobre lucros e dividendos de brasileiros fuleiros que recebem acima de R$ 50.000 por mês. Isso é muito mais importante do que tarifaço do Trump. Ah, o Trump é o suco de laranja do Brasil, agora vai sobrar. Se está sobrando suco de laranja que vai ser imposto para os Estados Unidos, bota esse suco para vender para os brasileiros sem imposto também, que os brasileiros compram tudo esse suco aí. Mesma coisa com café, tira os impostos, que tudo que vai para os Estados Unidos vai ser imposto, né? Então tira os impostos desse suco que não vai ser vendido para os Estados Unidos e vende para os brasileiros sem imposto. Problema resolvido, por que não pode fazer assim? Por que não pode ser resolvido dessa forma? Se o problema é carne, se o problema é... O que o Brasil vende para os estrangeiros? Comida. Por que os brasileiros não podem comer essa comida sem imposto igual os estrangeiros comem? Bom, voltando para o assunto. Esse negócio da obstrução dos trabalhos da Câmara, liderado pelo Sóstenes Cavalcante, que é um pastor evangélico. Bom, é um pastor evangélico, ele é pastor evangélico da igreja do Malafaia, e ele vai ser eleito na próxima eleição de novo, porque o Malafaia vai mandar as ovelhas votar nele. Ele vai sempre ser deputado, porque o pastor Malafaia sempre vai mandar as ovelhas votar nele, certo? Mas o que acontece? Todas essas palhaçadas que a gente está vendo é só para os caras não aprovar o imposto de renda sobre lucros e dividendos acima de 50 mil. Essa é a desculpa. E qualquer coisa que você vê no jornal, tarifaço de Trump, qualquer outra coisa, agora obstrução de trabalhos da Câmara, é só desculpa para eles não votarem imposto de renda sobre fuleiros que recebem acima de 50 mil reais de lucros e dividendos. E isso daí vai ficar para o ano que vem, e ano que vem vai ter eleição, e talvez o PT vai utilizar isso aí só para fazer campanha eleitoral, e vai ficar nessa bosta, e o Brasil nunca vai melhorar, porque as pessoas não conseguem enxergar, e muito menos cobrar seus representantes que foram eleitos pelos seus votos. Se você, abençoado, votou num Sóstenes Cavalcante, ou em algum outro pastor da bancada da Bíblia, ou da bancada da bala ali, algum sargento, algum coronel, algum delegado, cobre esses caras, gente. Tem que cobrar o deputado que você votou, manda e-mail, faz um post no Facebook aí, no Instagram. Como é que é o delegado, sei lá das quantas, não vai aprovar, não vão fazer o imposto sobre os lucros e dividendos? Tem que cobrar esses caras. E eu só fiz esse vídeo para alertar, gente. Todas essas conversas que a gente tá vendo é só para despistar. Porque cobrar imposto de renda sobre fuleiros que recebem acima de 50 mil reais, isso aí ia resolver tanto dos problemas do Brasil.
Seria o começo de uma revolução. Mas com um povo estúpido, jamais haverá revolução. Só queria deixar essa observação, gente. Muito obrigado pela atenção e de qualquer forma, aqui no vídeo tem um monte de conhecimento que você não sabia. 26% dos deputados são um pastor. Mais 20% dos deputados são do agro, tudo fazendeiro, grande latifúndio. Mais 15% dos deputados é sargento, é tenente, é delegado, é coronel, é bancada da bala. E mais 12% é grandes empresários, fazendo um total de 76%. Então quando fala, o Congresso é inimigo do povo, é claro que o Congresso é inimigo do povo. Por quê? Porque não tem povo no Congresso. Simples assim. Agora tenho dito, e agora? Sim, gente, agora que eu terminei o vídeo me veio uma ideia. Por que não tem a bancada do povo? Qual que é a bancada do povo? Quem seria o deputado que poderia participar da bancada do povo? Quem que é povo? Cadê o mecânico? Cadê o caminhoneiro? Cadê o eletricista? Cadê o povo que é deputado para representar o povo? Quando que o Brasil vai ter uma bancada do povo? Fica a questão. Botei o dito e agora foi.